Eu nasci em Itapetininga, região sul do estado de São Paulo, em 1941. Tenho lá em Itapetininga ainda meus irmãos, Teotônio, Heleninha e Elizabeth, que ainda residem lá e no mesmo local, por sinal. Uma cidade bucólica, tradicional, de São Paulo e do Brasil, já teve governador do estado, presidente da República, que não tomou posse, Júlio Prestes, no golpe do Getúlio, e diversas personalidades de grande renome nacional. Esta é a Itapetininga que a gente tanto gosta e que há tanto tempo não vou mais. Lá a gente estudava e quando eu completei 18 anos, o meu irmão já estava estudando na PUC Campinas, fazendo faculdade de Direito, arrumou um emprego para mim no DER, em Campinas. E eu, aos 18 anos, mudei para Campinas, morava junto com ele me deu uma mão muito forte, né? E ali começou a nossa trajetória. Até que, de Campinas, eu mudei para Jundiaí. Jundiaí, no Bar do Redondo, eu fiquei conhecendo o comendador Gumecindo Barranqueiros, que me ouviu falar. E, imediatamente, falou, você não quer fazer um teste para o rádio e tal, isto, aquilo, tararatá, e eu comecei. E ali começou a minha carreira de radialista. Eu era um cidadão muito tímido e fui no rádio apresentar justamente um programa de auditório. Era programa sertanejo. A antiga Rádio Santos Dumont tinha o Cine Santos Dumont, que era um auditório espetacular. E naquela época do rádio, anos 60, a rádio que não tinha auditório não era considerada uma rádio, porque todos tinham que imitar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que tinha aquele auditório monumental com os grandes artistas de São Paulo e do Brasil, não é? E a Rádio Santos Dumont me deu esta oportunidade. E eu comecei a me descontrair, apresentando primeiramente os programas sertanejos da rádio, depois os programas populares de auditório e, consequentemente, a locução. Na locução me especializei em programas de noticiário. E tinha naquela época o Repórter Esso, tinha outros programas de noticiosos aí famosos no Brasil e a gente gostava de imitar, né? E foi engrossando a voz e a gente imitando aqueles programas de noticiosos e que me tornei um especialista em notícias também. Posteriormente, começamos a apresentar comícios, que era de grande participação popular. Os comícios, naquela época, tinha aqui no Retiro, Vila Hortolândia, que concentrava 30, 40 mil pessoas. Coisa que hoje, se a gente for fazer um comício nesses mesmos locais, não vai ninguém. Apresento um programa musical, programa de noticiosos e programa de reportagens também. A Rádio Cidade, hoje a minha função é na Rádio Cidade de Jundiaí, uma das emissoras líder de audiência em todo o estado de São Paulo, pela sua capacidade da família tradicional, que é a família da Rádio Antiga Santos Dumont, família Barranqueiros, tradicionalíssima em rádio no Brasil. E um programa de sucesso para o rádio é o programa de notícias, principalmente as notícias locais e regionais que movimentam o dia a dia. Hoje a pessoa quer ouvir as notícias, os fatos que estão acontecendo naquele instante, pois as comunicações hoje estão muito violenta no sentido de rapidez. É muito rápido. Antigamente a gente esperava o Jornal Nacional para saber as notícias do dia a dia. Hoje, quando a gente vai ver o Jornal Nacional, você já sabe o que aconteceu. Um fato marcante que eu guardei para todos sempre ando falando. Nós tínhamos aqui, nas noites, apareceu em Jundiaí um cantor e não tinha tanto sucesso. Mas ele se comprometeu a trabalhar também como locutor. E começou a trajetória dele aqui em Jundiaí. Chegou uma noite, ele estava estendido no chão, babando, e nós pensávamos que ele tinha bebido todas, embriagado. Lê do engano, nunca pôs álcool na boca. E, logo em seguida, ele saiu de Jundiaí. 30 dias depois, mais ou menos,
ouvimos ele como um grande sucesso na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Mais 30 dias, ele era a voz padrão nacional da Globo no espetáculo noturno. Meus amigos, Gilberto Lima, apresentado sempre por Jorge Cury, um dos maiores locutores do Brasil. E considero o Gilberto Lima um dos maiores locutores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele transformou o fantástico na grande audiência da televisão brasileira. Esse é um fato que nós convivemos com ele, presenciamos, e era enganoso da nossa parte pensar que ele tinha bebido. Ele era epiléptico. Faleceu aos 41 anos de idade, em razão da epilepsia. Nós ficamos na memória com as apresentações dos comícios de Franco Montoro. E a gente repete até hoje as grandes frases de Franco Montoro, que na época era o senador dos trabalhadores. Depois se tornou o governador de São Paulo, municipalista. Ele afirmava, entre outras coisas, o povo mora no município, não vive no Estado nem na União. A descentralização e a participação para a participação do povo. E nós precisamos iniciar. Aí era difícil, quase que impossível, a despoluição do rio Jundiaí. E ele reuniu naquela ocasião os candidatos a prefeito desta região, banhada pelo rio Jundiaí. Me recordo Michiharu Tanaka em Campo Limpo Paulista, Clemente em Vase, Benassi em Jundiaí, Dorival Raimundo em Itupeva, Toninho em Indaiatuba e Pius de Leles em Salto. Todos foram eleitos. E a primeira coisa que o Franco Montoro fez foi começar a despoluição do rio Jundiaí. Todo mundo duvidava, gozava, inclusive do Jaime Martins, grande jornalista brasileiro que veio da China naqueles tempos. E hoje o rio Jundiaí é o único rio da América Latina despoluído. Muitas vezes o adversário político naquele bairro não gostava da nossa presença lá, torcia por outro candidato e nos vaiava. Mas, felizmente, na minha trajetória política, nós nunca perdemos uma eleição. Ganhou todas? Todas as eleições. Na trajetória aqui que nós começamos para prefeito com André Benassi em 82, ele assumiu em 83. Ele era o terceiro colocado nas pesquisas eleitorais. Depois dos comícios, ele venceu a tudo e a todos e se elegeu prefeito. Depois de Benassi veio Miguel Haddad, eleito 3 vezes prefeito, Ari Fossen, prefeito, e aí encerrou-se a participação em comícios, que os comícios tinham uma grande aceitação popular em um certo tempo. E de uns tempos a esta parte, os comícios são coisas do passado. Sem dúvida nenhuma. Nós abrimos os nossos francos aí, as redes sociais da emissora de rádio, para que você possa fazer a sua solicitação, a sua crítica, o seu elogio, o seu pedido, a sua utilidade pública, doação de sangue, uma oração, tudo. Porque, como dizia Franco Montoro também, quem ouve o povo erra menos. E se você quer ter sucesso no rádio hoje, que o rádio é diferente de ontem, você tem que abrir as portas para a participação popular. Sem a participação popular, você não tem audiência. Evidentemente que é progresso. Agora, intelectualmente, é recesso. É retrocesso. É parada no tempo. Porque o rádio é imortal. É imortal o rádio. Os grandes radialistas que nós tínhamos antigamente, e você citou muito bem, precisava ter voz, competência, um Walter Forster, Fábio Pérez e tantas outras personalidades do rádio, né, brasileiro, que era o principal comunicador do Brasil e do mundo inteiro. Hoje foi substituído por essa outra fase, né, de redes sociais e etc. Mas são os tempos. E quem ouve o povo erra menos. Serve para o rádio também. Minha esposa chama-se Magda Maria Raimundo Pereira. E os filhos? Primeira filha, Ana Lúcia Raimundo Pereira.
Segunda filha, Luciana Pereira Araújo. Terceiro filho que faleceu, Evandro Afonso Pereira. E a caçula, Liana Afonso Pereira. Eu tenho uma filha musicista que mora na Alemanha, tenho uma filha advogada, tenho uma filha cirurgiã dentista e o meu filho era engenheiro. Nenhum deles tentaram ou pensaram ir para o rádio ou a comunicação. Principalmente pescar, ou só pescar. Eu antigamente pescava ao lado de Wilson Martins, um grande jornalista de Jundiaí, né, de tradição, no Rio Paranapanema, Rio Itapetininga, na minha região lá de Itapetininga. E de uns anos para cá, no Pantanal brasileiro. Sempre a gente vai 3, 4 vezes por ano visitar o Pantanal. E, com tristeza, a gente viu o Pantanal, o Rio Paraguai principalmente, nesses últimos 3 anos, nesta estiagem mais longa da história. Segundo as informações, este ano, 2023, nós teremos uma estiagem mais longa ainda. O Rio Paraguai secando, as barcaças que transportam minério de ferro paradas e tudo parado. E o peixe sumindo também. Jacarés morrendo porque as lagoas secaram e não tinha reprodução de nada. Uma pena, uma judiação. Mas o hobby mais interessante da minha vida é pescaria. Nós gostamos de pescar no Rio Miranda, no Rio Cuiabá, no Rio Paraguai, no Pantanal inteiro. Desde lá em cima, Cáceres, até o Porto Murtinho. Tem tantas histórias, né? Agora há pouco tempo, mais ou menos, há uns meses aí, eu levei o meu neto para pescar. E ele nunca tinha pescado na vida, nunca tinha entrado num barco. Ele foi o que mais pegou peixe. E sempre essas pessoas que não sabem pescar é que pega mais peixe, porque lá embaixo o peixe não sabe se a isca está na sua vara, na minha vara, especialista e etc. Mas tem peixes grandes que a gente já pegou e que todo mundo pensa que é história de pescador e é mentira. Evidentemente que nós tivemos uma época, a época do Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né? E grandes compositores do Brasil, que são ainda Antônio Maria, Luiz Bonfá, os grandes cantores, os grandes compositores do mundo. E nós tínhamos aqui vozes de Calbi Peixoto, Roberto Luna, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, uma das maiores intérpretes do Brasil e do mundo, Maísa Matarazzo. Tivemos uma época do Almir Ribeiro, lá de Itapetininga também, que foi para São Paulo como locutor e se tornou a grande revelação entre os cantores do Brasil, cantando as músicas do Tom Jobim, Vinícius de Moraes. E hoje a pedida é outra, porque você há de convir comigo que acabou-se um pouco, ou bastante, o amor. Não existe mais nas frases, nas estrofes das músicas, o amor incontido. Nós tínhamos música de O Beijo. O beijo é o maior desejo de um romance a iniciar-se. Ou então, a minha vida é feita de um palco de amores. Hoje não tem mais. A estrofe é outra e é coisa até proibida para menores de 18 anos. Quer dizer que a qualidade da música caiu. Caiu bastante. Hoje nós passamos por uma crise musical. Mas é o gosto da juventude. Com certeza. Você há de rever as músicas do Roberto Carlos, Gerry Adriane, Vanderleia e Erasmo Carlos e tantos outros artistas, e aqueles que surgiam, como Elis Regina, Marcos Roberto, Sérgio Reis, também cantavam o amor e eram considerados os cantores da juventude, né? E certamente, olha, o Roberto Carlos, por exemplo, hoje, aos 80 e tantos anos, né, ainda canta o amor. As músicas do Roberto Carlos, você só ouve ela com os estrofes do amor, né? O calor humano, a bondade, a amabilidade. Então é outra coisa. Eu tenho a certeza que se a Jovem Guarda tivesse prosseguimento, nós tínhamos ainda a glória de ouvir músicas falando de amor. Porque é a hora que o povo está mais disponível hoje.
você há de convir comigo que de manhã, quando o cidadão está levantando, né, saindo da cama, fazendo a barba, lavando o rosto, tomando café em sua casa, se preparando para levar o filho na escola, aquele negócio todo, ele gosta de ouvir o rádio. E eu descobri também, para seu conhecimento, que uma das grandes audiências do rádio é da hora certa de minuto a minuto. Puxa vida, o cidadão fica preocupado com a hora. E logo depois das 8 horas, muda completamente o sistema de vida de todos nós. Compromisso com a indústria, com o comércio, com o trabalho, enfim, tudo muda. E nesse horário das 6 horas da manhã, principalmente, o cidadão quer ouvir o rádio, saber de uma notícia, ouvir uma música romântica ou então a hora certa que nós damos de minuto a minuto. Faria tudo de novo, porque me deu prazer na vida, me deu alegria. Você sabe que na nossa caminhada por esta vida, sempre nós temos alegria e tristezas. Mas as tristezas que eu passei nesta vida foram muito poucas. Valeu a pena, compensou ser radialista e trilhar o caminho que eu trilhei nos grandes comícios, nas grandes apresentações. Aqui em Jundiaí, por exemplo, nos últimos 40 anos, foi eu que fiz as inaugurações como locutor de todas as obras da saúde, educação, transportes, habitação, pavimentação, enfim, todos os grandes shows na Festa da Uva. Só me dá saudades e recordações boas, ótimas. Eu vivo bem.